É muito legal acompanhar a carreira de um cara como o Haaland e ver ele se tornando o grandioso jogador que é hoje, ou vendo um jovem Salah flopando na Premier League e depois voltando pra virar um rei por lá. Então nesse vídeo de hoje a gente fez uma pesquisa bem interessante pra falar de 10 jovens promessas que podem, quem sabe, virar grandes estrelas do futebol mundial nos próximos anos. A gente vai falar de muitos jogadores que provavelmente você nunca viu, mas que tem um potencial incrível, então bora pro primeiro. E é o francês Mathys Tel do Bayern de Munique. Ele é uma das grandes sensações do Bayern na temporada, porque os caras investiram pesado pra trazer ele lá da Liga Francesa pra Baviera. 1,83 m, atacante de características muito interessantes, né? Ele é um jogador que tem bastante força física e também explosão, ele é rápido, joga tanto de centroavante como pelas duas pontas, tem uma boa capacidade de drible e chuta legal com ambas as pernas, o que torna o Tel aí um jogador já de características de atacante completo, né? Por tudo isso que o Bayern foi atrás do cara, olhou e pensou, ele pode ser um atacante de elite no futuro, pagou 20 milhões de euros num garoto de 17 anos que mal atuou pelo time principal, tá? Foi uma aposta braba. O Tel é considerado uma das grandes joias das categorias de base do Rennes da França, onde ele foi revelado. Pra vocês terem uma ideia, ele jogou pelo time B, que atua na 5ª divisão francesa e teve um desempenho de 6 jogos e 6 gols. Ele com 15 anos participou de um jogo na UEFA Youth League, que é uma competição sub-19, tem números excelentes de gols também pelas seleções francesas de base e virou profissional na temporada 21-22, ou seja, apenas um ano como profissional, o Bayern de Munique já foi atrás do cara. Pensando no seu potencial a longo prazo, o Tel talvez a gente pudesse comparar um pouquinho com o Sadio Mané, poderia ser um reserva ou substituto de longo prazo pro cara, ou até quebrar na ponta direita, ou até como centroavante. É um jogador que você vendo ele em campo, dá pra ver que ele tá cru em várias coisas, mas que ele tem talento, né? Como é muito jovem, vai se desenvolver certamente e pode virar um grande jogador. Nessa temporada, no momento da gravação desse vídeo, ele já ganhou 3 chances em 3 jogos no time principal do Bayern de Munique e inclusive já meteu o seu primeiro gol como profissional, que foi um golão, tá? Tem sem dúvidas um grande futuro pela frente. O próximo jogador da nossa lista é o volante meio-campista Romeu Lavia, do Southampton. No momento ele tem 18 anos e foi revelado pelo Anderlecht. Porém lá em 2020, o Manchester City, muito esperto, trouxe o cara para as categorias de base. Só que chegando lá, ele se destacou tanto no Sub-18, que foi logo jogado para o Sub-23 e chegou até a aparecer no time principal com o Pep Guardiola. O Lavia tem todas as características de um volante moderno, né? Ele tem a força física, a velocidade, a resistência e a capacidade de pressionar o adversário. Além de ser bom com a bola nos pés, é um cara que tem a capacidade de receber uma bola de costas, fazer o giro em cima do marcador, conseguir abrir espaços, passar a bola e organizar o time. Fora isso, gosta de chegar na frente da área e arriscar os seus chutes pro gol, tornando ele um jogador perfeito pro ritmo frenético da Premier League. Só que no Manchester City a gente sabe que o degrau é muito pra cima, é complicado um jogador jovem ganhar chances por lá. Temos até alguns casos, mas não é fácil, e por isso ele resolveu tentar a sua sorte no Southampton, que comprou o camarada por 10 milhões de libras. Só que com um detalhe, o City sabe que esse moleque tem potencial, então na hora de vender, botaram uma cláusula de recompra. Se o cara realmente virar um monstro de um volante, Pep Guardiola e companhia vão jogar dinheiro no Southampton para trazer o Romeu Lavia de volta. O City acredita no potencial do camarada, e isso também quem falou foi o próprio Vincent Kompany, lenda do Manchester City, e que treinou o Romeu Lavia lá no Anderlecht. Ele é o que Guardiola está procurando. Ele se mostrou muito ansioso para aprender e paciente para ouvir. Ele mostrou agressividade ao recuperar a bola e calma com ela. É algo que se precisa nessa posição. No Southampton as coisas são diferentes e ele já virou titular absoluto logo de cara. Jogou todos os jogos da temporada até o momento da gravação desse vídeo. Começou muito bem, inclusive metendo um baita de um golão aí contra o Chelsea de fora da área. E você sabe como é que as coisas funcionam. Se você jogar muito bem no time menorzinho da Premier League ali, é quase certo que em poucos anos tu vai parar num clube maior, né? E outro camarada que já não dá mais pra ser considerado uma promessa, já é um craque, é você a cada vez que deixa o like no vídeo, que isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho pra mais gente, beleza? Muito obrigado. Que foi muito cringe essa? O pessoal vai dar dislike por causa disso aí? Não, né? Não vão não, né? Não vão, né? Vocês não vão, né? Brincadeiras e cringice à parte, muito obrigado pela força, beleza? Agora a gente vai para as gélidas terras da Noruega para falar do meio-campista que tem esse nome aí, Andreas Kjelderup, que tem um sobrenome um pouco complexo, mas também que tem muito talento, né? E pode acabar se juntando na Noruega com outros jovens que são grandes jogadores como o Odegaard e o Haaland. O Andreas é de Bodo, na Noruega, e começou as categorias de base no Bodo Glimt, né? Um time da sua cidade natal. Ainda por lá nas categorias de base, se transferiu para o Nordjylland, onde ele se profissionalizou e permanece até hoje. E aí no Nordjylland ele chegou inicialmente para o Sub-17,
sub-19, só que em 11 jogos meteu 8 gols e deu uma assistência. Aí os caras falaram, não tem como esse cara não ir pro time principal, né? E lá ele foi, um meio atacante de bastante qualidade técnica e que tem muita capacidade de controlar a bola, enfileirar adversários no drible e também de fazer passes, né? Gosta de colocar companheiros na cara do gol, fazer lançamentos longos e obviamente tem muita intimidade com a bola para chegar na área e definir as jogadas ele mesmo. E o detalhe interessante sobre o Chalderu é que ele poderia já estar jogando no gigante do futebol mundial, porque parece que o camarada visitou as bases de Ajax, Juventus, Bayern de Munique, Tottenham, mas escolheu ficar no Nordjylland, segundo ele por esse motivo. Eles são um clube que mostraram que dão oportunidades aos jovens jogadores e depositam enormes recursos no desenvolvimento deles. Uma decisão bastante acertada, porque ele virou titular absoluto por lá, né? E aí ele tem toda aquela calma para se desenvolver, com minutos de jogo toda semana, em vez de ser aquele jovem de time grande, que às vezes o cara entra só no finalzinho, é 5 minutos num jogo, é 2 minutos no outro, ou é emprestado para um monte de clubes e acaba que os empréstimos não dão tão certo, né? De qualquer maneira, tá completando seu desenvolvimento lá no Nordjylland e segundo o próprio técnico do time, as grandes ligas não perdem por esperar. Ele é um jogador muito especial, seu nível superior pode ir à loucura. Ele será um jogador de topo em uma das 5 grandes ligas europeias. Não parece exagero porque o Andreas se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Nordjylland com 16 anos e 284 dias e no momento desse vídeo tem contrato até 2024, não seria impossível ele acabar virando aí a maior venda da história da liga norueguesa, né? É esperar pra ver. A saga dos sobrenomes complicados não acabou. Vamos falar agora de um camarada de 16 anos chamado Rony Bardghji, nascido no Kuwait, que foi desenvolver o seu futebol na Suécia, quando chegou pra jogar no time do Malmo, o mesmo que revelou o Ibra, né? E não demorou pra ele receber uma proposta financeira do Copenhagen da Dinamarca, pra onde ele foi e está até hoje. E quando ele chegou lá, mal tinha completado 16 anos, quando entrou em campo pelo Copenhagen e marcou um baita de um golaço, pra se tornar o jogador mais jovem da história a fazer um gol na liga dinamarquesa. O Bard é um ponta direito, canhoto e agressivo que não tem medo de fazer aquela jogada à la Robin, né? Puxar pro meio e mandar pro gol. E o cara tem tanto talento, é tão precoce que com 14 anos estava jogando no sub-19 com jogadores bem maiores que ele e nos seus primeiros 11 jogos por lá meteu 3 gols, deu 3 assistências, mesmo sendo mais diminuto. Na temporada seguinte marcou mais 4 vezes em 9 jogos e aí o técnico do time principal falou, não, esse cara tem que jogar aqui com a gente. E o Rony, ou Rune, também já atua pelas seleções de base da Suécia e inclusive recebeu o seguinte elogio do técnico do sub-17. Ele tem uma compreensão do jogo, assim como um bom equilíbrio e coordenação, o que significa que ele tem uma técnica excepcional com a bola a seus pés. É incrivelmente difícil tirar a bola dele. O Rooney é um jogador com um drible muito acima da média, e aí tu soma isso ao fato de ele ser ponta direita, canhoto e gostar de sair driblando puxando pra dentro, é óbvio que já surgiram aqueles que chamam ele de Messi sueco, né? E, inclusive esse gol que vocês estão vendo na tela é um negócio surreal, parece que o cara tá brincando no parquinho. Se fosse no futebol profissional era Puskás na certa pra ele. Segundo a imprensa europeia, Chelsea, Barcelona, Bayern e Ajax já observaram o garoto e pode não demorar muito até que algum deles faça uma proposta. O guri é muito talentoso, mas tem apenas 16 anos, né? Então o técnico do Copenhagen acha que não é o momento pra ele sair ainda. Quando chegar a hora certa e os clubes realmente grandes estiverem lá, então isso pode ser o trampolim. Mas agora mesmo ele vai jogar um monte de jogos pelo Copenhagen e fazer a diferença. E é isso que esperamos ver. Chegou a hora de falarmos de um centroavante alto e canhoto que é o Mohamed Ali Cho. Além de ter um nome maravilhoso, esse camarada acabou de dar um passo importante na carreira. Ele foi contratado para Real Sociedad, que de acordo com um estudo, foi o clube que nas 5 principais ligas europeias mais utilizou jogadores da base na última temporada. Então ele com 18 anos está no lugar certo para se destacar, ao contrário do começo da carreira quando estava lá no PSG, né? Mas ele acabou saindo em 2015, indo pro Everton, né, no juvenil ainda, porque os pais dele acabaram se mudando para Inglaterra. No Everton ele se destacou, chegou até a defender as categorias de base da Inglaterra, mas os pais do cara mudaram novamente para França. E aí foi quando ele chegou no Angers e aí explodiu a pandemia do coronavírus, o que fez com que o Ali Cho acabasse treinando lá no sub-20, né? E só quando começou a temporada 2021 é que ele conseguiu subir para os profissionais. Aí jogou 23 partidas, mas sempre somando muito poucos minutos em campo. Na temporada 21-22 já somou praticamente o quadro
quádruplo de minutos aí, e inclusive marcou seus 4 primeiros gols como profissional, desempenho que chamou a atenção da Real Sociedad, que pagou 11 milhões de euros pra ter o cara. Até o momento da gravação desse vídeo, na temporada 22-23, ele entrou em 3 partidas e deve ter chance de mostrar seu futebol, porque a Real Sociedad perdeu o Isaac, né, o atacante que era titular por lá, e o Ali Cho é um cara de muita força física, muita explosão, ele tem velocidade e agressividade no ataque, né, gosta de partir pra cima mesmo, e parece ter um grande potencial, o que não é de hoje. Há mais de 10 anos atrás, quando o camarada estava no sub-8 do PSG, ele parece que chamou a atenção de forma brutal, a ponto do seu treinador na época dizer o seguinte: era um torneio grande com alguns times espanhóis, como a Real Sociedad, e ele marcou 16 gols em menos de 10 jogos. No ano seguinte, marcou 19. Nós fomos campeões consecutivos. Ele foi novamente o artilheiro e escolhido como melhor jogador do torneio. Nunca tinha visto alguém tão mortal como ele, forte, com uma canhota poderosa. Um dos 3 melhores atletas que já vi em sua idade. Agora vamos para a premiada categoria de base do Barcelona. Quando surge um jovem por lá, todo mundo já regala os olhos, né? E é assim também com o Ilias Akomash, de 18 anos, que por ser ponta direito e canhoto, lá em Barcelona, são características que chamam ainda mais atenção. Inclusive, ele ganhou os holofotes quando no primeiro jogo do Xavi, como técnico do Barça, já botou o Akomash para jogar, sendo que antes desse jogo, ele nunca tinha sido nem relacionado para uma partida e tinha apenas 17 anos. Mas as coisas para ele nem sempre foram fáceis, né? Ele chegou no Barcelona e jogava no Fut7, só que na hora de fazer a transição pro futebol padrão, foi rejeitado pelo clube catalão e acabou saindo para um clube amador chamado Gimnàstic Manresa, onde ficou por anos desenvolvendo o seu potencial, e aí voltou a chamar a atenção de outros clubes, inclusive diz a lenda aqui do Real Madrid, mas o Barcelona aceitou trazer o camarada de volta, né? Ele foi galgando posições nas categorias de base, subindo por ali, até que em 2019 o Patrick Kluivert, que trabalhava lá nas categorias de base do Barça, cravou o seguinte numa entrevista: encontramos o próximo Messi. Claro que é um grande exagero, né? Mas quais categorias do Ilias fazem essa comparação vir à tona? Bom, primeiramente, ponta direito, canhoto, 1,75 m. Ele gosta de atuar muito na beirada do campo e faz uso da sua imprevisibilidade e da sua ótima capacidade de drible para partir para cima, ser bem criativo na hora de tomar decisões, não sendo só aquele ponta padrão que bota na frente e ganha na correria e só. Como é muito jovem, assim como todos os nomes dessa lista, tem muita coisa pra melhorar, né? A finalização poderia ser melhor, mas a gente sabe que isso é uma coisa que vai sendo lapidada com o tempo, Vinícius Júnior que o diga, e apesar de ser marroquino, escolheu defender as categorias de base da Espanha, onde já jogou no Sub-16, Sub-18, Sub-19 e atualmente atua no Barça B. Pelo time principal mesmo, ele fez 3 jogos, e considerando as contratações que o Barcelona fez, a profundidade do elenco atual dos caras, é difícil a gente ver o maluco jogando, porém, ele é muito talentoso, é tratado como uma joia pelo clube, e a gente sabe que o Xavi de vez em quando escolhe uns garotos talentosos e bota pra jogar. Então ele teria tudo pra nessa temporada ou na próxima começar a receber as suas chances e começar a mostrar seu futebol. E além da base do Barcelona, outra que vem gerando ótimos jogadores são as categorias de base dos times ingleses, né? A gente vai falar aqui de um camarada surgido lá no Manchester United, é o Shola Shoretiri. Ele que começou a sua formação no juvenil do Newcastle, mas os camaradas deram mole, perderam o pequeno jogador para o Manchester City, que por sua vez também deu mole e perdeu ele para o rival Manchester United. E é considerado um grande achado dos Red Devils aí. E por lá começou a chamar cada vez mais atenção. Para vocês terem uma ideia, ele chegou a quebrar o recorde de jogador mais jovem da história a atuar na UEFA Youth League. Essa aí é como se fosse a Champions League Sub-19, tá? E ele tinha 14 anos e 314 dias quando jogou por lá. E esse negócio de se dar bem entre os maiores aí não é novidade, porque depois ele foi parar no Sub-23 do Manchester United e meteu simplesmente 16 gols e 14 assistências em 43 jogos, mostrando todo o seu talento não só como ponta, mas também como camisa 10, jogando com camaradas de até 5 anos a mais que ele, e quer mais, se tornou também o jogador mais jovem da história a defender o United numa competição europeia, quando entrou pela Europa League para um jogo com apenas 17 anos e 23 dias de idade. Tudo parece acontecer rápido demais quando se trata de Shola Shoretiri, que é muito talentoso, e não à toa o United teve que correr para assinar o primeiro contrato profissional do cara, porque diz a lenda que os outros grandes clubes aí, como Barcelona e Bayern, já estavam de olho, mas o clube ouviu o técnico Sub-23 que disse o seguinte sobre o Shola: ele é
muito maduro para a sua idade. A maneira como joga, faz diferentes posições e desempenha muitos papéis. Ele já jogou de número 9, jogou na esquerda, na direita, jogou de 10 e tudo o que você pedir para ele fazer, com e sem a bola, ele fará. Pesquisando para esse vídeo, eu tava vendo os lances do Shola e eu achei que ele é um guri muito calmo com a bola. Parece que ele sempre pega e tá no controle da situação, com plenitude, sem se afobar, sempre achando um bom passe e tal. O camarada que parece ter a cabeça muito fria na hora de jogar. Com esse nível de talento, o céu é o limite. Vamos ver o que o Erik ten Hag vai aprontar pro Shola Shoretiri nessa temporada e nas próximas. E se ele vingar e começar a destruir os adversários, você sabe que a piada já tá pronta, né? Shola mais. Boa essa, né, cara? Cara, fiquei orgulhoso dessa. E a gente segue nessa toada de falar de jovens ingleses para chegar no Kaide Gordon, de 17 anos, do Liverpool. Ele que era uma joia das categorias de base do Derby County e já começou a chamar a atenção de clubes como Tottenham e Manchester United, até que os Reds garantiram a contratação da joia por cerca de 1 milhão de libras. Canhoto, o Gordon é um jogador de lado de campo, que, como vários desses atletas da atualidade, tem que ser polivalente e aprendeu a fazer posições diferentes. Então ele pode jogar do outro lado, pode jogar mais centralizado como camisa 10, e quando estava no Derby County foi chamado para os profissionais por nada mais nada menos do que o técnico da época, Wayne Rooney. Exatamente, a lenda do United não poupou elogios pro garoto. Ele é um jogador fantástico, treina no mesmo nível, se não for melhor, do que os jogadores da equipe principal. Aí o começo dele no Sub-18 do Liverpool é interessante, porque nas primeiras 4 partidas ele não faz nenhum gol, beleza? Aí depois talvez ele tenha superado aquele nervosismo inicial. Nas 4 partidas que se sucederam, ele meteu 6 bolas na casinha. O desempenho levou ele pro Sub-21 e por lá ele chamou a atenção do Jürgen Klopp, o técnico da equipe principal. O famoso Kloppão da massa chamou o Kaide Gordon, com apenas 16 anos, para a pré-temporada do clube em 2021, ouvindo o seu auxiliar técnico Pep Lijnders, que tinha dito o seguinte: antes da pré-temporada sempre nos certificamos de que nossos maiores talentos comecem uma semana antes do que os outros. Fui para o nosso centro de treinamentos para assistir e vi que ele colocava fogo no jogo a cada vez que pegava na bola. Ele passava pelos marcadores como se não estivessem lá. Liguei para Jürgen e disse: uau, temos um novo jogador aqui. Pela equipe principal do Liverpool, o Gordon já fez 4 partidas e inclusive já meteu seu primeiro gol contra o Shrewsbury na Copa da Inglaterra na temporada passada. Parece ter um talento imenso e agora em 2022, 2023, vamos manter os olhos atentos aí, porque ele pode ganhar mais oportunidades com o Kloppão. E a gente não tava brincando quando dissemos que a base da Inglaterra vem forte, o próximo também em inglês, mas é meio campista, tranquilo? É a joia Carney Chukwuemeka, que diferente de algumas outras promessas desse vídeo, tem um pouco mais de experiência já, porque vinha jogando com os profissionais do Aston Villa desde 2021, fazendo 16 jogos por lá, sendo 14 de Premier League. Então é um jogador já com alguma rodagem. Inclusive ele foi uma das grandes revelações da Eurocopa Sub-19 que a Inglaterra ganhou agora em 2022, meteu gol na final e tudo, o que naturalmente fez ele chamar a atenção de grandes clubes como Barcelona e PSG. Mas como que ele chegou até aqui? Ele começou no Northampton e foi para a base do Aston Villa em 2016, galgando ali as categorias até chegar no Sub-23 e depois na equipe principal. O Chukwuemeka tem 1,85 m, ele é um meio campista de um porte físico bem interessante, com muita força física, mas também técnica e visão de jogo. Ele é capaz de fazer tanto o box to box, né, fazer aquela função de área a área, como jogar como um meia um pouco mais ofensivo, sendo que ele tem muitas qualidades também na hora de roubar a bola, pressionar e marcar. Ele tem muita facilidade para carregar a bola, driblar adversários, e não à toa em 2020-21 foi eleito o melhor jogador da base do Aston Villa, o que fez obviamente ele ser alçado para o time profissional. E lá na Euro Sub-19 ele fez 5 partidas, metendo 3 gols e dando 2 assistências. Se destacou muito, só que o Aston Villa tava com uma bomba na mão, porque o contrato dele só ia até 2023 e parece que o jovem não tinha nenhuma intenção de renovar. Aí eles estavam naquela, né? Melhor vender agora e ganhar uma grana do que esperar mais uma temporada e deixar o cara sair de graça. Assim, quem faturou foi o Chelsea, que pagou cerca de 15 milhões de euros, mais ou menos, para assinar com ele até 2028. E no momento da gravação desse vídeo, ele não tá jogando com os profissionais ainda, mas parece ser questão de tempo até ele começar a ganhar suas chances por lá.
E fala real, você sentiu falta de um brasileiro nessa lista, né? Mas fica tranquilo que a gente guardou o melhor pro final. Tá na hora de falar daquele que é considerado o maior talento desde Neymar e Vinícius Júnior, Endrick, o diamante da base do Palmeiras. Falando do Endrick, a gente vai até quebrar um pouco essa questão do futebol europeu, porque nesse momento ele não tem nenhuma conexão, fora que a gente espera um dia ver ele brilhando por um grande, gigante clube europeu. Mas eu tenho certeza que vocês queriam ouvir falar dele, então aqui está. O Endrick, com apenas 16 anos, tem se destacado como poucas vezes a gente vê um guri dessa idade conseguir. O camaradinha tem uma técnica surreal, muita explosão, capacidade de drible e é letal na frente do gol. Em 2022, ele chamou a atenção de todo mundo no Brasil na Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando ele fez aí uma tripleta de prêmios, né? Não só levou o Palmeiras para um título inédito da competição, como foi o melhor jogador do torneio e ainda ganhou o prêmio de gol mais bonito do campeonato. No alto dos seus 15 anos, fez 7 jogos e meteu 6 gols, incluindo essa meia bicicleta de fora da área aí, amigo. Naturalmente, o Palmeiras ficou ligadaço com esse talento todo e impediu que outros clubes botassem as suas garras no Endrick, botando o garoto para treinar com os profissionais e também assinando um contrato profissional com ele assim que ele completou 16 anos. Foi um contrato de apenas 3 anos, que é o máximo permitido por lei para um cara da idade dele. Mas mesmo com esse contrato assinado, nada impede o assédio de clubes do exterior, especialmente de Real Madrid e Barcelona, que segundo a imprensa espanhola já estão observando o Endrick faz um tempo. Inclusive, ele viajou para a Europa recentemente e visitou o Santiago Bernabéu e o Camp Nou também. Deu até uma entrevista pro jornal Marca e saiu na capa do jornal, amigo. Com tudo isso acontecendo, fica claro que não vai ser fácil pro Palmeiras manter esse jogador em terras brasileiras a partir de 2024, quando ele completar 18 anos. Porque parece que o céu é o limite pro talento desse moleque. Tanto é que o Palmeiras, com o camarada tendo apenas 16 anos recém-completados, inscreveu o Endrick no elenco da Libertadores. Não a Libertadores de categorias de base não, tá? Do time principal sim. Até o momento ele não jogou, visto que o Verdão tem tomado uma atitude cautelosa com o Endrick, o que eu acredito que tá correto, porque poucas vezes a gente viu um nível de mídia tão grande em cima de um jogador de 15, agora 16 anos. Cada gol que ele faz na base do Palmeiras viraliza nas redes sociais. O Brasil inteiro sabe o nome do Endrick e o Transfer Market coloca ele como o jovem sub-16 mais valioso do planeta. Ele já atua nas seleções de base do Brasil e ganhou inclusive um torneio com o sub-17 fazendo gol na final contra a Argentina, amigo. Não há dúvidas que esse guri tem um talento enorme, né? Eu espero que o Palmeiras e a família do garoto consigam lidar bastante com essa questão psicológica, porque ele vai certamente levantar muita pressão, os olhos vão estar sempre sobre ele e a gente cansou de ver jogador bom que acaba não vingando na carreira e a gente espera que com o Endrick não seja assim, né? Se o céu é o limite pra ele, que ele atinja o céu, mas se as expectativas serão confirmadas, só saberemos no futuro. Todo jovem com talento tem chance de flopar, tá? Assim como alguns jogadores que dão muito certo, não necessariamente eram craques nas categorias de base ou no começo da carreira. Então mesmo quem trabalha profissionalmente em departamentos aí de scouting, olheiros e tal, tem muita dificuldade pra saber qual jogador vai vingar ou não. Certamente desses 10 da lista aqui, alguns no futuro a gente vai olhar pra trás e falar: ih, esse aí ninguém nem lembra. Mas talvez uns 3 ou 4 pelo menos virem jogadores de elite aí. Deixa nos comentários aí os 3 que você achou que tem mais potencial e também nos falem se vocês querem ver mais vídeos sobre jovens promessas, jogadores que ainda não explodiram no profissional, mas que tem a chance de chegar lá. A gente tinha uma série aqui no canal chamada Quem é Ele? Que rolou aí 5 episódios e depois foi meio que abandonada. Quem sabe a gente não traz de volta. Mas por hoje é só, vamos ficando por aqui. Se você curtiu, deixa o like que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. E nos vemos no próximo então. Um grande abraço. Falou!